Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje vamos ler em Gênesis capítulo 37, versículo de 3 a 4, que diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que seus outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Bom, antes de começar, quem é José? Para quem não conhece, José é um dos 12 filhos de Jacó. E quando aqui se refere a Israel amava mais a ele que os outros filhos, se refere a Jacó. Jacó era chamado de Israel. José foi um filho que nasceu em meia velhice de Jacó, por isso acabou sendo um dos filhos mais amados de Jacó, mais do que os outros. Por isso, causou inveja de forma resumindo. Estou resumindo aqui a história de José, né? Aí José, por ser o filho mais amado de Jacó, e isso era notório, acabou gerando uma inveja nos outros irmãos de José. Isso culminou para que os irmãos de José tentassem matá-lo, ou quisessem matá-lo, mas acabou não acontecendo, porque os outros dois irmãos, Rubem e Judá, acabaram dando a ideia de vender ele como escravo, pegar a túnica dele, rasgar e manchar com sangue de um animal, para dar a ideia para Jacó de que ele morreu, né, por um animal e tal, um ataque de um animal. Aí, enfim, José foi vendido como escravo, foi para casa de Potifar, e lá tudo que ele fazia, tudo que José fazia era abençoado por Deus, tudo que ele tocava era abençoado. E isso fez com que ele virasse braço direito de Potifar, que era o chefe do exército de Faraó. Só que também a esposa de Faraó começou a dar em cima de José, querendo que ele se deitasse com ela, o que não aconteceu, até que chegou um ponto que ela agarrou ele e José deixou parte da roupa dele nas mãos dela e fugiu. Isso foi, mesmo que ele não tivesse feito nada, isso foi um motivo para que ele fosse preso, né? E mesmo assim na prisão, Deus também o abençoou, e daí, depois de muito tempo, ele acabou interpretando sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Os sonhos se cumpriram e isso fez com que ele chegasse até Faraó, interpretasse um sonho de Faraó também. E daí isso fez com que ele se tornasse governador do Egito. Então, o que eu quero dizer hoje é sobre as 3 lições que a gente pode tirar da história de José. Eu diria primeiro, perseverança. Porque José foi vendido como escravo, foi para casa de um cara muito importante e principalmente foi preso por um crime que não cometeu. E mesmo assim, ele não esmoreceu. Ele ficou firme em Deus, foi perseverante e acreditou que o propósito de Deus era muito maior. E falando nisso, o segundo ponto, vontade de Deus. A gente às vezes pode achar que quando a gente pede alguma coisa para Deus tem que nos dar. Mas, na verdade, não. Porque o nosso Pai aqui na Terra, nosso Pai, não Deus, né? Se a gente pede qualquer coisa para Ele, Ele não vai dar. Não é certo que Ele vai dar tudo aquilo que a gente pedir. Porque Ele sabe o que é bom para nós e o que não é. E qual é o momento certo de a gente ganhar essa coisa, digamos. Então, por que com Deus a gente quer assim? E José, ele conseguiu entender que a vontade de Deus, mesmo que ele não entendesse, era melhor para a vida dele. Então, ele criou um propósito, criando a vontade de Deus. E, por fim, a fé. Que a fé é de acreditar que, independente da situação, o melhor de Deus está por vir. Crer que tudo vai dar certo, tudo está acontecendo, está de acordo com aquilo que Deus quer. E também pensando assim, Deus não nos dá dificuldade maior do que a gente não possa aguentar, e também a gente precisa demonstrar a nossa fé. Não. Por exemplo, se eu estiver numa entrevista de emprego, eu posso falar muito bonito, eu posso dizer que eu sou o melhor funcionário, mas eles vão até me contratar por isso, mas eu tenho 3 meses de contrato no serviço para mostrar que realmente eu sou aquilo que eu falei ou não. Então,
A mesma coisa José. A fé, a gente não é simplesmente falar, eu posso dizer que eu tenho fé, eu amo a Deus, só que Deus vai colocar situações na minha frente que vão fazer eu demonstrar se realmente eu tenho fé, se realmente eu amo a Deus. Então isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Quero desejar um bom dia para todo mundo, que Deus abençoe o seu dia e, se puder, curta, compartilha e comenta esse vídeo. Que Deus abençoe muito o seu dia.